Agora chegou a hora da gente falar sobre Plaything, que no Brasil ganhou o título de Brinquedo. Esse episódio é dirigido pelo David Slade, que dirigiu, olha só, Meninamá.com, ou seja, já não é de agora que ele se interessa em falar sobre os efeitos da tecnologia na nossa vida. Antes ele trabalhou de uma forma um pouco mais palpável e, de alguma forma, agora ele se sentiu no direito, ele e o Charlie Brooker, de expandir ao máximo nessa vida que a gente tem totalmente internalizada dentro das nossas casas. Esse episódio ele é estrelado pelo Lewis Gribbin, também pelo veterano Peter Capaldi. Eles interpretam o mesmo personagem, o Cameron Walker, em diferentes épocas. Bom, o Cameron nada mais é do que um nerd da computação e também um gamer voraz, só que do início dos anos 90. E naquela época onde todos os games ainda estavam sendo descobertos, tudo poderia ser explorado de formas incríveis, ele não só é um gamer voraz, como ele também faz críticas para uma revista especializada em games. Lembra da época que as revistas vinham com um CD-ROM na frente para a gente colocar no computador? Exatamente. Aquilo se proliferava de formas inacreditáveis. Qualquer banca de jornal tinha uma revista com CD-ROM e um jogo que às vezes era muito legal e às vezes o jogo era completamente pífio. E aí que entravam esses críticos, né, de games para tentar elucidar um pouco mais a gente e também nos ajudar naquilo que a gente chamava de cheats, né, da gente tentar passar as fases, às vezes era meio impossível, precisavam desses nerds para ajudar a gente a passar. Bom, esse personagem ele comete um assassinato e desde o início do episódio a gente já sabe, né, que ele é culpado e a gente vai entender o porquê. Num desses joguinhos, né, lá no início dos jogos de RPG para computador, ele é apresentado por um desses grandes nomes dos games a um novo jogo desses tipo colheita feliz. Lembra da colheita feliz? Que o cara vai só criando ali a sua fazendinha e ele vai criando os seus animaizinhos e eles vão se proliferando. Então tem uns pequenos animaizinhos amarelos que vocês perceberam ali, tentam se comunicar com quem está jogando e eles só falam algumas coisas, balbuciam, né, alguma linguagem que não existe e eles vão se proliferando. Só que lá pelas tantas, esse nosso personagem, ele toma um ácido, ele toma um LSD. E aí ele parece, a partir da viagem do LSD, compreender o que esses serizinhos falam. E esses serizinhos, de alguma forma, dizem para ele que eles querem expandir. E não só para dentro da tela, né? A gente tem ali uma tela de computador e ali eles vão se expandindo nesse universo. Eles querem expandir mais. Eles podem expandir mais. E o Cameron entra nessa viagem total e promete para eles, né, porque ele é um cara super introvertido, não tem amigos, então esses viram os amigos dele. Então ele decide que ele vai expandir esse universo para esse serizinho. Então ele vai lá, ao longo dos anos, ele compra todos os videogames que vão saindo, seja PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, e vem o iPhone, e vem o iPod, e vem Nintendo Switch. E todos esses consoles ele vai juntando fio por fio e criando um apartamento inteiro, softwares que podem suportar a expansão desse pequeno mundo desses serizinhos amarelos. Lógico que em si não tem muita complexidade. Esses jogos de expansão de universo, eles já são gigantescos dentro desse próprio jogo, dentro de um computador somente. Então, imagina hoje dentro de uma lógica de jogos online, onde esse universo parece não acabar nunca, em 1994 ele ainda não era palpável, né? O jogo era somente limitado ao jogo, ao disquete, à fita que você tinha. Então ali ele percebe que tendo mais computadores ele consegue expandir mais. Então, saindo de 94 e indo para um ano futurista onde a gente não tem certeza, pode ser 2030, 2035, 2040, a gente vai descobrir depois que a ideia dele é expandir de uma forma universal, como se fosse uma inteligência artificial. Só que a inteligência artificial é muito mais branda, muito mais tranquila do que um chat GPT, do que a OpenAI em si, ou até de um exterminador do futuro. São simplesmente esses serizinhos, ou seja, eles vão expandir por expandir, porque eles não são inteligentes. Ele vai dar um jeito de expandir ao ponto em que eles vão tomar conta de todos os eletrônicos do mundo e também vão emitir uma frequência, vai fazer com que os seres humanos simplesmente durmam, ou seja, os seres humanos vão todos entrar em estado de hibernação, porque essa frequência é muito potente. Repetindo, a lógica não é muito complexa. O Peter Capaldi, o personagem do Peter Capaldi, o Cameron, simplesmente entrou numa viagem onde esses personagens pediram expansão e ele foi lá e deu expansão para eles. Só que também é muito palpável porque esse cara, ele virou um dependente químico.
Então ele também não viu, objetivo nisso. Eles pediram e ele deu para ele. Talvez seja um episódio muito mais simples do que a gente tente desvendar. É basicamente um cara que ficou totalmente mergulhado no mundo dos games e na expansão possível desse universo. Esses personagens amarelos que no início a gente pode pensar: mas o que que eles escondem ali? Será que eles querem nos dominar? Será que eles vão se tornar algo muito ruim?" Na verdade, eles só querem expandir. Eles foram programados para isso e eles talvez nem queiram reinar sobre nós, não queiram mandar na gente, não queiram nos transformar em escravos. Eles basicamente querem tomar conta, porque, como eu disse, foi para isso que eles foram programados. Fica ligado, já logo em seguida nessa playlist vem a próxima crítica do próximo episódio.